Meus filhos, nós estamos celebrando a 33ª semana do tempo comum. E este domingo, junto com os 3 que virão, nós chamamos na liturgia de domingos de transição. Por quê? Porque nós estamos findando um tempo litúrgico. Domingo que vem nós vamos celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E em seguida, daqui a 15 dias, nós celebraremos já o primeiro domingo do Advento. Daqui a 15 dias nós estamos dando Feliz Ano Novo para todo mundo, porque na liturgia começa um novo ano. A liturgia não segue o calendário civil, mas segue um calendário bíblico que intercala entre lunar e solar. Então, nós estamos hoje diante de uma liturgia que é uma liturgia de transição. Ela nos coloca diante daquilo que vamos celebrar na frente e nos coloca dentro de um retrospecto do que nós celebramos até hoje, até esse momento. Assim, como definir... Oi? Hoje os microfones estão todos assim, bugando. Como definir a transição do domingo de hoje? Nós estamos celebrando um momento em que nosso Senhor nos pede vigilância, tanto por causa do Natal que se aproxima, como porque, como na liturgia estamos celebrando um fim de um ciclo, nós precisamos ser vigilantes, porque agora há um intercalo entre o fim dos tempos e o fim do meu tempo e o fim do nosso tempo. Isso na liturgia da palavra é dispensado de uma maneira muito interessante. Por quê? Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Daniel um momento em que o povo de Deus estava diante de uma situação extremamente crítica. Porque o rei Antíoco, ali em torno de 300, 200 anos antes de Cristo, mandou que fosse colocado uma imagem de Zeus dentro do templo. Isso é uma blasfêmia muito grande, porque o povo de Deus já entendia que o seu Deus, o Deus que se revelou, era o Deus único. Então, por imposição, aquele rei, muito cruel, muito carrasco, mandou que se colocasse essa imagem de Zeus. E o povo de Deus, de repente, como muitas e muitas vezes na sua história, ficou diante de uma situação em que as suas mãos não poderiam fazer nada. Apenas a sua oração era aquilo que eles poderiam fazer. Apenas orar, rezar. Era a única coisa que aquele povo poderia fazer. E o profeta, em nome de Deus, diz que Deus enviará o Miguel, que significa quem é maior do que Deus. E São Miguel, sempre entendido na tradição bíblica como aquele anjo guerreiro que protege o povo de Deus. Quando o povo de Deus já encontram-se sem as suas forças. Quando o povo de Deus encontra-se já sem as suas possibilidades de lutar. Não é assim na vida da gente? Existe um momento que você já fez de tudo. Você não consegue mais fazer nada, suas mãos não conseguem mais fazer nada. Então o que é que a gente faz? Apenas para e reza, esperando que Deus mande do céu o seu Miguel, a sua providência. Porque embora a história ela faça com que a gente se sinta muito fraco, tantas e tantas vezes, ninguém é maior do que Deus. É isso que o profeta está querendo dizer. Isso é tão interessante, meus filhos, porque Daniel, ele nem é visto para o povo do Antigo Testamento como um grande profeta, porque a literatura do profeta Daniel fala mais de uma história particular. Não fala de uma profecia em grande estilo como os profetas maiores. Mas isso se trata de um ponto tão fulcral na vida do ser humano, que é a revelação de Deus, e nós entendemos que para nós, Daniel fala ainda hoje. E aqui existe um negócio nas Sagradas Escrituras que a gente chama de sentido literal, que é aquilo que o autor escreve pensando naquela época. Daniel, quando escreveu, ele pensou naquela época. Ele pensou o drama do povo daquela época. E esse é o sentido literal. Daniel escreve pensando neste contexto. Mas existe na teologia bíblica o sentido pleno. O que é o sentido pleno? É quando aquilo que o profeta escreveu ultrapassa o tempo histórico em que ele viveu. E que ele mesmo, o autor sagrado, jamais imaginaria que no século XXI aquele seu escrito seria tão atual. Tanto que Daniel, na cova dos leões, com seus companheiros, eles louvavam a Deus, porque mesmo diante das grandes tribulações que o cercavam, eles entendiam, ninguém é maior do que Deus. E Deus vem em socorro daquele que reconhece, agora
as minhas mãos nada podem fazer. Nesse momento da minha história, as minhas mãos não podem trabalhar ativamente. Então, o que é que a gente faz? A gente enche o céu de orações. Por isso que depois, em seguida, o profeta vai dizer, aqueles que foram sábios, e quem é o sábio na Sagrada Escritura? O sábio é aquele que confia plenamente em Deus e não em si mesmo. Este é o portador da sabedoria. E o profeta vai dizer, aqueles que foram sábios brilharão, ou seja, terão destaque, serão colocados diante de Deus com outras vestes, com vestes novas, vestes que brilharão, porque eles foram sábios. Eles não depositaram a sua força em si mesmos. Mesmo diante da grande tribulação, em que a gente olha para tudo e quer perder a esperança tantas vezes, a sabedoria nos faz colocar tudo nas mãos de Deus, porque nada, nem a história, é maior do que Deus. Quando eu estava meditando esses textos, eu me lembrei muito de uma literatura que é um marco aqui no Ocidente, sobretudo no campo da filosofia, que é a República de Platão, né? Lá pelo livro primeiro da República de Platão, vai contando a história. Você sabe que os escritos de Platão, eles são feitos tudo em estrutura de diálogo. Tem Sócrates, que é a personagem principal, e Sócrates vai indagando todas as personagens do discurso. E de repente, nesse livro da República, depois da primeira cena, Sócrates chega na casa de um dos participantes dos diálogos e encontra um idoso que está sentado lá no canto. E de repente as pessoas começam a se perguntar, o que é que faz com que aquele idoso chegue naquela época de sua vida e tenha uma consciência tão tranquila? Aí as pessoas começam a fazer que nem a gente, né? Faz da vida dos outros, perde jogo do bicho, todo mundo dando palpite. Eu acho que ele é tranquilo assim porque ele tem muito dinheiro. Eu acho que ele é assim porque tem muitos filhos e ele não tem trabalho mais com nada. E assim sucessivamente, cada um dando palpite. E Sócrates chega lá e diz, por que você tem uma vida tão tranquila? O que é que faz você chegar na sua idade avançada e ter uma vida tão tranquila? Sabe qual é a resposta do idoso? Eu olho para trás, eu olho para a minha história e percebo que agi com justiça em tudo aquilo que foi a minha responsabilidade. E essa é uma resposta sábia. Embora depois, no diálogo, Sócrates vá complicar a vida dele, mas essa é uma resposta interessante. Por quê? Nós ouvimos a liturgia da palavra de hoje que nos intercala entre Daniel, nos dizendo que nos momentos onde as forças se esgotam, ninguém é maior do que Deus. E agora, a palavra de Deus nos coloca diante de uma outra questão, que é uma questão fundamental na nossa existência. O diálogo entre o fim dos tempos e o diálogo, juntamente o diálogo entre o fim dos tempos e o fim do meu tempo, o fim do seu tempo. É isso que nosso Senhor Jesus fala hoje no Evangelho. Existe um momento em que o Cronos, o tempo histórico, ele vai passar, ele vai se acabar. E esse momento, segundo a doutrina da igreja, no catecismo, todo mundo aqui fez o catecismo, a crisma, todo mundo pode fazer as perguntinhas? Todo mundo aqui é crismado, todo mundo é catequizado, mas nós entendemos que quando nós formos para o juízo final, o nosso corpo, de novo, se unirá com a nossa alma, que vai para junto de Deus na hora da morte, certo? A nossa alma, quando a gente morre, ela é distanciada do corpo. A alma vai para junto de Deus e o nosso corpo vai para o sepulcro. Não é assim? Quando nós voltamos, quando nós nos reerguermos na ressurreição final, no juízo final, nós alcançaremos a plenitude. Por que é necessária essa união de novo entre o corpo e a alma? Porque Deus não nos fez como os anjos. Os anjos são seres espirituais. E a plenitude do ser humano é o corpo, a alma e o espírito. Por isso que nesse momento do juízo final, onde o tempo cronológico vai se acabar, o Cronos vai se acabar, Deus vai vir como juiz e vai colocar diante dos olhos de todos os seres humanos a história de todos os seres humanos. Imagina aí a nossa vida passando num telão. Estão preparados? É um negócio muito sério.
Imaginem aí, pois é assim que vai acontecer no juízo final. A plenitude do ser humano será realizada. A alma de novo será unida ao corpo e nós veremos ali a ratificação daquilo que aconteceu no juízo particular. Mas esse é o fim dos tempos, o fim do Cronos, o fim do tempo histórico, o fim da história. Mas hoje a liturgia da palavra nos quer alertar não somente sobre esse fim, A liturgia da palavra hoje nos deseja impulsionar para esse primeiro fim, que é o fim da minha história. Vocês percebem que existe a mesma característica quanto a esse dia? Não sabeis nem o dia ou a hora. E vocês sabem a hora que vocês vão morrer? Só algumas pessoas sabem que Deus revela e Deus tem seus motivos. Nós não sabemos o dia e a hora em que nós vamos morrer. E se hoje fosse esse dia, suponhamos nós, será que nós teríamos a consciência tranquila de que tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós fizemos tudo o que deveríamos ter feito? Será que nós agimos de justiça? Ou seja, será que o nosso coração estava ajustado de acordo com o coração de Deus, diante daquilo que Ele colocou em nossas mãos como responsabilidade? É isso que a liturgia nos deseja impulsionar. Por quê? Se o fim do meu tempo ele é desconhecido, eu preciso estar vigilante agora. Nesse momento, hoje, eu preciso estar vigilante. Por quê? Porque não é uma questão muito simplista. É uma questão de salvação. É uma questão de salvação, sabe por quê? Porque nós temos muito apego ao nosso tempo. E por mais que se a gente fosse honesto conosco mesmos, amanhã muita gente vai levantar cedinho para trabalhar, não vai? Tem uma ruma de coisa para resolver essa semana, não tem? Eu também tenho. Tem gente que na semana chega em casa, troca de roupa e sai para o próximo compromisso, não é assim? Nós somos apegados à nossa historicidade. Nós somos apegados a ela. E se a gente for estratificar a nossa existência, nós vamos chegar lá no núcleo de nós mesmos e nós vamos entrar em contato com um desejo. O desejo que tudo isso acabe. A gente quer que essa correria acabe. E isso já está manifesto, já nesse tempo, quando às vezes a gente olha para os filhos que temos e dizemos o seguinte: eu queria tanto aproveitar mais os meus filhos, mas eu não posso, porque a minha correria é doida. Eu queria aproveitar a casa que eu tenho, mas eu não posso, porque eu passo tanto tempo fora, uma correria maluca. Quem tem, diz, eu queria aproveitar o dinheiro que eu tenho. Quem tem, né? Muitos de nós não pode dizer uma coisa dessa. Eu queria aproveitar o dinheiro que eu tenho, mas não posso, porque a vida é uma correria. Isso se manifesta já nessa existência. A gente quer que a historicidade acabe. Até porque o que é a nossa vida diante da grande fatia da eternidade? A nossa existência é ínfima. E nós não nascemos para essa terra. Nosso Senhor está querendo nos recordar isso. Nós não nascemos para viver essa estrutura de finitude que é a história do mundo. Por isso que Jesus disse: o céu e a terra passarão. E entendamos por isso céu e terra, tudo o criado, toda a estrutura criada. Não é o céu aquilo que está ligado à eternidade de Deus, mas é o céu enquanto estrutura cósmica que a gente olha e os olhos contemplam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque tudo que é criado funciona por ordem e palavra de Deus. É Deus que colocou ordem em tudo isso aqui. E aqui que está o X de toda a questão. Se eu tenho um grande desejo, um forte desejo de viver o tempo da quietude, porque no paraíso, segundo a visão mística dos santos e segundo a doutrina da igreja, no paraíso a nossa vida é louvor total a Deus, é contemplar a face de Deus, é viver a vida em união plena com Deus. Isso é a eternidade. E se o meu coração, o seu coração deseja isso, mesmo que a gente não entenda, mas é isso que a gente deseja,
mesmo que não seja um desejo tão aparente, mas é isso que a gente sente, o desejo para viver a quietude, onde nós possamos existir e existir de maneira plena. Esse é o desejo do coração humano. Então nós não estamos diante de uma questão simplista. Deus colocou muitas realidades nas nossas mãos. Nas minhas mãos, por exemplo, Deus colocou a missão do sacerdócio. Deus colocou nas suas mãos a sua família. Deus colocou o seu trabalho. Deus colocou uma pessoa que você deve cuidar, que você deve ter zelo por ela. Cada um de nós temos nas mãos realidades que são dons de Deus para que a gente se salve. E se hoje fosse o fim do meu tempo e do seu tempo, se Deus perguntasse para mim, Padre José Carlos, você foi um bom padre, um bom sacerdote, eu me tremo nas bases. Se Deus perguntasse se você foi um pai de família, se hoje fosse o fim do seu tempo histórico, se fosse hoje o seu fim, nós temos, meus filhos, uma dimensão teleológica muito profunda. Teleologia significa finalidade. Nós temos uma finalidade na nossa existência. Existe um motivo para o qual você existe. E se você já sabe que motivo é esse, faça tudo o que você pode agora. Não é um textozinho romântico, não é um livro de autoajuda, não é. Mas é uma questão que trata da salvação da sua alma. É uma questão que trata da salvação de sua alma. Porque todo esse discurso de Jesus hoje começa, sabe com o quê? Com 4 discípulos e Jesus conversando sobre os fins dos tempos. E qual é a pergunta dos discípulos? Está lá no início do capítulo 3. Não vou perguntar porque eu sei que a liturgia não colocou, então não vou perguntar, vocês vão se livrar dessa. Mas quando Jesus começa a falar dos fins dos tempos, você sabe qual é a pergunta dos discípulos? Quando é que isso vai acontecer? E essa pergunta é uma pergunta que a gente faria para Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei que se for só depois da manhã, hoje eu não faço nada, vou fazer só depois da manhã. E infelizmente a vida do católico de hoje é assim. A gente deixa para a última hora, mesmo as questões de grande salvação. As questões que dizem respeito à salvação da nossa alma. A gente deixa para depois, deixa para a última hora. Hoje eu não rezo texto não, vou deixar para amanhã, porque hoje eu estou tão cansado. Olha, hoje eu não vou fazer isso não, não sei. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E Jesus disse, vocês não sabem o dia e a hora. E graças a Deus que a gente não sabe. Porque se sem saber o dia e a hora, a nossa vida espiritual é tratada com tanto relapso, imagine se nós soubéssemos. Hoje é agora o tempo em que Deus nos dá aquilo que Ele já nos deu como responsabilidade e você precisa fazer tudo o que está ao seu alcance por isso. Olhe se você tem cuidado de tudo que Deus te deu. Olhe se você tem zelado por tudo que Deus te deu como responsabilidade. E ama essa realidade, porque ela trata da salvação da sua alma. Ela trata da salvação do teu ser. Como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, nós seremos vencedores quando os nossos inimigos estiverem como escabelos debaixo dos nossos pés. Ou seja, quando eu for capaz de pegar a minha realidade, que às vezes até me maltrata, tem gente que tem realidade que são dolorosas de serem vividas. Mas quando nós somos capazes de fazer de tudo isso o chão que a gente pisa, o paraíso é para nós. Nós devemos fazer de todas as tribulações, de todas as dores e de todas as crises, o chão pelo qual a gente pisa. Para que a gente tenha uma estrada pela qual percorrer e a gente olhe para a própria história e diga com muita sinceridade: eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Porque não tem coisa melhor nessa vida do que viver com a consciência tranquila. Porque tem gente de consciência amargurada que vive um pesadelo atrás do outro. Um pesadelo atrás do outro. E essa questão da consciência é tão profunda porque ela é a experiência dos santos. O que é que você acha que Paulo estava pensando quando disse:
Eu combati o bom combate. Eu completei a corrida e eu guardei a fé. É consciência tranquila diante de Deus. É consciência tranquila diante de Deus. E que hoje, entendendo que o meu tempo, ele é iminente, a qualquer momento ele pode se acabar, que a gente possa fazer tudo o que está ao nosso alcance para a salvação da nossa alma, em todas as realidades que Deus colocou em nossas mãos. E ainda há tempo. Se até hoje você foi relapso, vai se confessar, vai se emendar e continua a caminhar, vivendo intensamente, com todo o amor do seu coração e com todas as dores também, que a gente só não caminha de amor, a gente também caminha com dores, para que quando chegar o fim do nosso tempo, nós entremos no paraíso, porque fomos capazes de salvar as nossas realidades. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.